que não se cansaram. Sabe por quê, querida? Porque há 20 anos atrás eu estava em depressão, estava tomando remédio antidepressivo e pior ainda, estava no álcool, eu estava escravizada pelo álcool, em vícios do álcool. Eu era uma alcoólatra, porque havia um vazio muito grande no meu coração. E eu fui para muitos lugares buscando encontrar este vazio na minha alma. Disseram, vai ali naquele lugar que você vai encontrar uma iluminação, você vai ser iluminado e vai estar bem. Eu entrava em trevas, saía pior ainda. Ele no outro lugar, você vai receber, no Brasil tem tantas coisas, né? Um banho de ervas, você vai ficar bem, e saía pior, porque havia um vazio que não poderia ser preenchido por mais nada e ninguém, a não ser Jesus, o Senhor, a quem eu encontrei na minha vida. E eu falei assim, até encontrar Jesus, eu ouvi uma voz que disse assim para mim, atira-se embaixo do caminhão e tira a tua vida, acabou tudo. Eu falei, é verdade, vou fazer isso. E ali o inimigo soprou no meu ouvido, eu comecei a planejar um suicídio, entrar embaixo do caminhão, acabar toda a minha vida. Mas eu não sabia que havia um plano, um projeto de Deus na nossa vida, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim, amou a tua vida, que Ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu ouvi esta mensagem que bateu tão forte no meu coração, e aquela irmã, mulher valorosa, sempre mulher na minha vida, né? E Deus usou aquela irmã para revelar os planos que Ele tinha na minha vida e também os planos que o inimigo estava tentando fazer comigo. Eu levantei a minha mão, através daquela mensagem pregada diretamente à minha vida, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Primeira coisa que Jesus me fez foi me libertar da depressão, que era maligna. Então já não precisei mais tomar remédio antidepressivo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu fiquei dependente do Salmo 3, em paz me deito e logo pegarei no sono, porque só Jesus me faz repousar em segurança. Foi a palavra de Deus que foi pregada para mim naquela tarde daquele dia, há 20 anos atrás. E depois eu fui à igreja, comecei a ouvir a palavra, me deram uma Bíblia, e eu descobri na palavra que nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. E um dia na igreja, batizada, recebendo o batismo do Espírito Santo, uma visitação tão grande, o Senhor começou a transformar a minha vida aqui dentro, através do poder dEle. Sabe o que aconteceu, queridas? O Senhor me libertou do álcool, porque era uma maldição na família. Meu avô foi alcoólatra, meu pai alcoólatra, eu estava entrando no alcoolismo, e quem sabe, só Deus é que sabe o que aconteceria com a minha vida. E ali, ouvindo a palavra, recebendo ministração, Jesus me libertou, porque está escrito em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, e mais abaixo está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Nunca mais eu precisei tomar remédio antidepressivo, não precisei me embriagar, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreve, e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do poder de Deus. Seja cheia nesta manhã, seja revestida para vencer as lutas, os desafios. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor nos levantou como missionário, e nós temos estado fazendo a obra do Senhor todo o tempo, para que o nome dEle continue sendo glorificado. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, quem trouxe, no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 32. Eu quero falar nesta manhã, porque o tempo é muito favorável, né? Foi nos dado, quero agradecer, de 3 mulheres que se levantaram na presença do Senhor como mulheres vitoriosas, mulheres valorosas. Eu quero crer que você está aqui nesta manhã, aleluia, para receber um revestimento, um renovo do Senhor para você vencer os desafios. Profeta Isaías, no capítulo 32. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No verso 9. Aleluia. 32, verso 9. Aleluia. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras.
Amém? Amém. Quando o profeta Isaías escreveu esta palavra, ele estava trazendo uma palavra de exortação, de despertamento às mulheres. Num contexto onde elas viviam, o que aconteceria, porque o povo havia se desviado do Senhor. Então houve um julgamento, houve uma sentença para o povo, para aquele que se desvia dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: chegai-vos a mim. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nós vemos coisas grandes acontecerem, transformações, mudanças. Mas ao passo que quando nós nos afastamos, quando nós viramos as costas para o Senhor, coisas terríveis acontecem. Então o profeta Isaías estava aqui dizendo que, depois na continuidade da leitura, que haveria uma invasão, os babilônios que invadiriam a cidade de Jerusalém, e haveria grandes destruições. Então ele traz uma palavra para as mulheres, uma palavra de despertamento para as mulheres se levantarem, saírem daquela posição de desânimo, de procrastinação, aquela posição de estar tudo derrotado, não tem mais esperança. Então ele traz uma palavra para as mulheres se colocarem de pé, porque quando Deus levanta uma mulher, quando uma mulher é levantada por Deus, grandes coisas pode operar o Senhor. Amém? Porque nós somos importantes e valorosas no plano de Deus, um plano de alcançar a humanidade, um plano de fazer grandes. Nós somos peças importantes, somos vasos importantes, e não há ninguém que possa dizer: eu não tenho valor, porque para Deus você é valorosa, para Deus você é importante. Quem sabe pode ser alguém que esteja do teu lado e que não te dê valor, pode ser um esposo, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, pode ser alguém que não te dê valor, mas quero que você saiba nessa manhã que para Deus você é preciosa, valorosa, e que há grandes obras que Deus quer fazer através da nossa vida. E quando o Senhor traz essa palavra para levantar, devido o que as mulheres estavam naquela situação, a invasão aconteceria, destruições, mortes, guerras. Então o Senhor traz essa palavra para as mulheres, e eu vejo dentro da Bíblia 3 mulheres que se levantaram como vitoriosas em situações que elas não poderiam ter nenhuma solução, não poderia ver, como nós dizemos, uma luz do fim do túnel. Eu vejo lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 10, uma mulher chamada Ana, que havia um problema muito grande na vida dela, e está escrito assim, que Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no verso seguinte está escrito assim: e fez um voto ao Senhor, dizendo. A Ana era estéril, havia um problema de família ali. Segundo o contexto da época, uma mulher que não tivesse filhos, ela era tida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher maldita, porque deveria haver uma continuidade na descendência, na geração. E se uma mulher não fosse apta para gerar, para dar luz, não haveria uma continuidade na geração. Então, por causa disso, foi criada uma lei no Código Hammurabi, que o marido poderia ter uma concubina para poder ter filhos, gerar filhos e continuar. Então você pode imaginar como é que esta Ana sofria por não ter filhos e por saber que o seu marido tinha uma outra mulher, ainda que ela fosse a esposa, a amada, a querida, a desejada, mas ela convivia com uma situação legalizada por o marido ter uma outra mulher, uma concubina, e gerar filhos. Mas o problema não vai até aí, porque a outra mulher, a Penina, era a Ana, casada com Eucana, e a Penina, ela tinha muitos filhos, ela tinha o seu útero próspero, porque ela gerava filhos todo ano. A Penina tinha filhos, mas o problema não era, o problema é que a Penina se sentiu no direito de humilhar, se sentiu no direito de zombar e de ser usada para tornar a vida de Ana pior ainda. Então você pode imaginar que situação que esta mulher vivia, uma situação de derrota. Se eu for perceber, nós formos ler a Bíblia, perceber algumas coisas. Esta mulher Ana, ela é esposa do Eucana, ele era sacerdote. Todos os anos eles subiam ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E todos os anos ia Eucana,
com a sua concubina Penina e aquela carrada de filhos, como a gente diz lá no Brasil. E do outro lado, havia Ana, que estava sozinha. E Ana ia para a presença do Senhor, triste, derrotada, amargurada, com uma angústia muito grande na alma dela, quem sabe, trazendo para os nossos dias de hoje, uma depressão muito grande, por viver uma situação onde ela não encontrava saída. Com certeza havia um problema de âmbito familiar, e Ana estava envolvida nisso tudo, mas ela não deixava de ir à presença do Senhor. Ela não se afastava da casa de oração, pastora Adriana, porque ela tinha uma convicção, quem sabe uma centelha de fé no coração de Ana, que ela não desistindo de buscar o Senhor olharia para ela e usaria de misericórdia. Olha que mulher de fé, que mulher perseverante na fé de buscar o Senhor. E a Bíblia diz que todos aqueles que vão ao Senhor não voltam de mãos vazias, não voltam de coração triste. Se você nesta manhã abrir o teu coração, o Espírito de Deus vai te visitar. Ele já está te visitando e vai trazer cura, vai trazer um renovo para a tua vida, e você vai sair daqui diferente. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E aquele ano, mais um ano, vai Ana para o templo, junto com toda a sua família. Queridos, ela toma uma posição, como nós lemos aqui, ela toma uma posição de vencedora, de vitoriosa, com os desafios que eram tão grandes na vida dela. E como nós lemos aqui, levantou-se Ana com amargura de alma, chorou e buscou o Senhor. Ela foi em jejum e em oração. A Bíblia diz que ela estava na presença do Senhor, e ela buscava tanto a Deus, ela se derramava tanto na presença do Senhor, que o sacerdote Eli, pastor Eli, quando viu aquilo, falou: Ana, estás embriagada. Ele não entendeu o momento de Ana, porque às vezes nós passamos uma situação tão grande que ninguém nos entende. Quem sabe até mesmo a nossa irmã, alguém que está tão próximo de nós, não entende o nosso momento com Deus. Mas não se preocupe com as palavras, não se preocupe da maneira que vão olhar para você, que vão até mesmo te criticar. O importante é você estar na presença daquele que pode todas as coisas, aquele que pode entrar na tua causa, por mais difícil que seja. Aquele que é poderoso está aqui nesta manhã, e Ele está olhando para você, e Ele está olhando para a tua situação, a tua causa. E quando Ana orou ao Senhor, com certeza absoluta, Ana conhecia a palavra de Deus. Ela sabia do problema que houve no passado com as esposas dos patriarcas. Abraão, a sua esposa era estéril, Sara era estéril, e Deus deu uma palavra a Abraão: eu vou te tornar fecundo, será pai de nação, e Sara será mãe. Mas como se havia uma esterilidade na vida de Sara? Queridos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, por mais impossível que seja, ela vai se cumprir. Ela vai, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Deus não brinca com sentimentos. Se Deus diz que Deus daria filhos para Sara, Deus cumpriu a palavra dele. A Bíblia diz que quando Abraão e Sara estavam lá nos cavalhais do Manre, na sua tenda, aparece o Senhor e diz: diga a Sara que daqui um ano eu voltarei, que ela terá um filho nos braços. Louvado seja Deus, que Deus cumpriu a palavra dele, e Sara gerou, na idade da qual ela estava, ela gerou filhos. Com certeza ela gerou Isaac. Isaac se casou com Rebeca, e Rebeca também era estéril. Rebeca não podia ter filhos, querido, mas o Senhor que prometeu a bênção na vida de Abraão e Sara também tinha uma promessa na vida de Isaac e de Rebeca. E Deus abre a madre de Rebeca, e Rebeca dá a luz a Esaú e a Jacó. E Jacó casa-se com Raquel, e Raquel também é estéril. Olha quanto problema de família. Estou falando da esterilidade, Deus sabe o que está falando dessa maneira, mas eu quero te dizer uma coisa: não fica só nisso, seja qual for. Quem sabe é uma esterilidade na alma, quem sabe na sua alma, no seu coração. Mas o nosso Deus também cura a enfermidade da alma. Ele cura, repreende depressão, aleluia. E também a palavra de Deus diz que
que Deus curou a esterilidade de Raquel. Eu quero te dizer, queridos, que Ana sabia disso. Ela foi na presença do Senhor. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação, e eu vou na presença daquele que pode. Eu vou até a fonte, e a nossa fonte hoje é Jesus Cristo. Aleluia, Ele pode todas as coisas. E quando ela ora, ela faz um voto, ela toma uma atitude. Ela toma uma atitude. Orar é assim, é orar e agir. Senhor, eu vou fazer algo com o Senhor. Sabe, queridos, quando eu estava buscando a Deus, foi essa palavra que o Senhor falou comigo. Deus, eu estou presa pelo vício do álcool. Eu não consigo sair da igreja, chegava em casa e bebia, me embriagava, porque eu não conseguia deixar. E eu li essa palavra. Quando Deus fez isso com Ana, Ana falou: Senhor, se o Senhor curar a minha esterilidade, o filho que o Senhor me der, eu vou devolvê-lo para ti, Senhor. Vai ser usado nas tuas mãos como instrumento, um vaso poderoso. Era tudo que Deus precisava. Porque anos mais tarde Israel não teria um líder. A nação de Israel andaria sem alguém que pudesse liderá-lo. E Deus estava à procura de alguém que doasse a si mesmo, que doasse a sua família para o Senhor, para que Deus pudesse levantar e ser um instrumento nas mãos dele. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você, a tua família. Deus tem um plano, Deus tem um projeto com os teus. Aleluia. E Deus viu naquela hora o momento que Ele pôde agir. Se o Senhor me der esse filho, eu devolvo para ti, Senhor. Olha, quem não tem nada e oferece esse nada para Deus: Senhor, eu não tenho, não posso, mas eu ofereço a ti, se o Senhor me der. É tudo quanto Deus quer, tudo quanto Deus se agrada. E diz a Bíblia que Ana concebeu e ela gerou a Samuel. Samuel, quando tinha na idade de 3 anos, Ana levou Samuel até a presença do Senhor e disse: Senhor, está aqui. E Samuel foi criado junto com o sacerdote Eli para ser um profeta, para ser um líder poderoso nas mãos do Senhor, que ungiu reis. Você sabe que Deus está falando comigo e com você, que o fruto do nosso ventre é do Senhor. Teu filho é do Senhor, tua filha é do Senhor, a tua família é de Deus. E o inimigo não tem poder para destruir. Quando você coloca nas mãos, se eu fosse você, eu levantava a tua mão e tomava posse, porque você e a tua família, elas são de Deus. Por mais que teus olhos vejam o contrário, aleluia, Deus tem planos, Deus tem projeto, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido. Nós vemos o poder de Deus na vida desta mulher chamada Ana, que se levantou vitoriosa na oração e na dedicação. E eu quero falar para você nesta manhã, lá no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 7. Eu vejo Deus levantando uma mulher que se colocou na presença do Senhor. Uma mulher chamada Débora. O livro de Juízes foi escrito um pouco antes do livro de Samuel. E havia uma necessidade de se levantar um líder em Israel nesta época. Porque a nação estava numa época de declínio espiritual. Não estava buscando a Deus. Estava afastada dos caminhos do Senhor, toda a nação, fazendo o que bem queria, realizando todos os desígnios maus do coração. Aí Deus se afasta mais uma vez, queridos, e há um problema. O inimigo se levanta para destruir a nação de Israel. E Baraque, que era o comandante do exército, ficou sabendo disso, que uma grande e terrível nação se levantava em guerra para destruir Israel. E sabe o que ele faz, o Baraque? Ele vai à procura de uma mulher chamada Débora, que assentava-se embaixo de uma palmeira, de uma árvore. Ela assentava-se e ela julgava-lhe Israel. E Débora, ela era uma mulher, ela tinha um esposo chamado Lapidote. E quando a Bíblia cita o nome de alguém, o nome do esposo, que era uma pessoa importante. Então Débora era casada com um homem importante. E ela, com certeza mãe, realizava todas as suas tarefas da sua casa. E ela ia fazer a obra de Deus. Ela era uma juíza, que ela se assentava e julgava as causas que vinham até ela. Então eu posso imaginar aquela fila de gente vindo até Débora.
olha, Débora, eu estou com um problema na família. Débora, estou com um problema de relacionamento. Olha, estou com um problema de filhos. Olha, está acontecendo assim. E Débora buscava o Senhor, porque a Bíblia diz que ela era profetiza. Então ela buscava o Senhor, porque sem o Senhor a mulher não consegue fazer nada. Você consegue fazer alguma coisa sem o Senhor, pastora Adriana? Sem você orar, buscar a Deus graça. Eu estava aqui louvando a Deus nessa manhã, por o louvor, um louvor tão abençoado, para a glória de Deus, que nós sentimos o amor de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Vocês conseguiriam alguma coisa? As irmãs do círculo de oração estão tão bonitas. Até esqueci de elogiar as irmãs, estão muito bonitas com essa veste, muito bonita. Que Deus abençoe as irmãs, aleluia. Você conseguiria fazer alguma coisa se não fosse o Senhor te ajudar, se fosse você buscar? As mulheres que aqui estão nesta manhã, você conseguiria alguma coisa se você não fosse na presença do Senhor? Conseguiria estar de pé? Conseguiria ter levantado hoje e vir aqui se não fosse o amor e a misericórdia de Deus? Querido, Débora cumpria com todas as suas responsabilidades como esposa, como dona de casa, como mãe, e ela ia e fazia a obra de Deus. Sabe como o Senhor me alcançou? Através de uma mulher que se colocava na presença do Senhor. Esta mulher, a irmã Luzia, já tem 70 anos hoje, está forte ali, com alguns problemas de saúde, mas está forte servindo ao Senhor. Quando eu estava ali planejando aquela coisa do suicídio, como eu disse, essa senhora, ela ia às igrejas de manhã, porque lá no Brasil, as reuniões de oração de manhã, já não sei aqui como que elas iam de manhã, oravam, estava em jejum, voltava para casa, cuidava dos afazeres, do almoço, do marido, dos filhos. Os filhos iam para a escola, o marido ia trabalhar, e ela podia descansar. Eu ia para a minha máquina de costura, costurar roupa. Ela fazia umas roupas para ter um sustento a mais. E ela ouviu uma voz: pega a tua Bíblia e vai fazer visita. Ela ligou para a irmã, não pôde, ligou para outra irmã, não pôde.